Somos Dédalus Cast, mais um projeto do Instituto Dédalus de Psicanálise e Terapias. Eu sou Ana Felícia, psicóloga, psicanalista e diretora do Instituto Dédalus. Estamos gravando uma série de entrevistas sobre a clínica psicanalítica de Freud, exatamente para trazermos para vocês na semana de comemoração do aniversário de Freud, agora em maio. Estou aqui com o Leonardo, nosso colega, que ele veio trazer uma clínica, né, pouco divulgada, pouco conhecida, que são as clínicas públicas de Freud. Léo, eu queria que você se apresentasse, né, e falasse por que você escolheu hoje trazer as clínicas públicas. Tá bem, eu me chamo Leonardo Araújo, sou psicanalista, professor inclusive aqui do Instituto Dédalus, né, da pós-graduação. E esse tema é um tema que foi escolhido por mim por ser um tema que um tempo atrás ele era recoberto de um certo mistério, né? Eu frequentei espaços formativos, né? Tive contato com literatura da psicanálise e tal, né? Mesmo antes da formação mais institucional, né? E essa história nunca chegou até mim, né? E aí, quando ela de fato chegou, né? Anos depois, eu fiquei muito curioso e instigado para saber e descobrir por que as pessoas não falavam muito sobre aquilo, sobre a dimensão fundamental da psicanálise na sua formação. Né? E foi uma dimensão trabalhada arduamente pelo Freud. Né? As clínicas públicas de Freud eram um projeto muito caro a ele. Né? E organizou todo o movimento de psicanalistas ao redor desse projeto, né? Que de fato era um projeto muito amplo para a psicanálise, para tentar trazer a psicanálise para dentro do tecido social. Mas, assim, quebra um pouco do que a gente pensa da psicanálise, né? Divã, pagamentos, só quem tem algum poder aquisitivo. Como é que é essa mudança que Freud traz, né, para o social, para o gratuito, né, para acessível? Pois é, na verdade, eu acho que quebra muito, sabe? Porque a gente, né, quando começa a atender em geral, né, as pessoas que estão iniciando a clínica ou que mesmo procuram uma terapia, você se depara com um modelo da psicanálise, mas um modelo privado, né? Então, cada analista tem seu consultório, né, uma sala, né, que ele aluga ou sozinho ou com colegas, né? Essa formação, em geral, também se dá no espaço privado, porque as escolas são espaços privados, né, em geral também, né? Então, acaba sendo uma prática ligada a essa dimensão, né, do campo privado. E esse debate, ele traz a psicanálise para uma outra dimensão, que é a do público. Uma dimensão que estava muito presente nessa época do trabalho freudiano, né? Mas em dado momento histórico, a psicanálise foi se afastando desse modelo mais público para se aproximar de um modelo privado. E a gente perdeu o contato com essa dimensão da psicanálise, com a dimensão profundamente política, né? Porque ela vai estar exatamente ligada às problemáticas sociais, né? Porque isso faz questão, né? Se eu tenho uma clínica privada e só quem consegue acessar o meu trabalho de escuta são pessoas com condições financeiras, onde é que estão aquelas que não têm condições de pagar por uma terapia, mas ainda assim precisam falar? Né? Então, essa questão, para mim, é uma questão ética, né? Fundamental. E para Freud também. E para Freud também, né? Especialmente para ele. E eu acho que você perguntou, né? Mas por que você pensou nesse tema para trazer nessa data tão especial, né? Quando o Freud comemora o seu aniversário? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho de Freud. Assim, eu acho que celebrar o trabalho de Freud é celebrar as dimensões múltiplas e amplas do trabalho dele. E essa dimensão é uma delas. O Freud, todo mundo sabe que Freud era judeu, não é? E o povo judeu é um povo diaspórico. Ou seja, ele foi percorrendo vários lugares do mundo porque ele não tinha um lugar. Não tinha lugar até, pelo menos agora, né? Você tem o Estado de Israel, né? Mas antes você não tinha, né? E era um povo que sofria muito preconceito, muita perseguição. Né? E o Freud, ele deixou de acessar vários espaços de poder porque ele era judeu. Né? Então, essa dimensão da exclusão é uma dimensão que era muito cara ao Freud. Né? Pensar sobre isso, os efeitos da exclusão
na pessoa, porque ele também sofreu isso. Ele sofreu na pele a exclusão, assim, né, social. Tem algumas cenas com o pai do Freud também, né? Assim, Sim. que historicamente as pessoas já, assim, todo mundo sabe, né? Sabe também que ele deixou de assumir postos importantes por ser judeu também, né? Uhum. Inclusive na universidade. A psicanálise, né, foi considerada no início uma ciência judaica, né? Então ele tinha muito interesse em trazer a psicanálise para a sociedade de modo geral, né? Então havia essa preocupação de tornar a psicanálise algo que fosse acessível a todos, né? Tinha uma ideia de universalidade ali. Como é que nasce? Em que contexto, em que época do Freud começa a trazer as clínicas públicas? O contexto foi o pós-Primeira Guerra Mundial, né? A gente sabe que na Europa aquele período é um período muito efervescente, né, de tendências políticas. Você tinha o liberalismo econômico, você tinha o pensamento social-democrata, já você tinha o pensamento comunista, né? Tendências mais à direita também, tudo convivendo, né, num caldeirão político muito efervescente, né? E a Primeira Guerra Mundial ela vai eclodir, né? A Europa vai entrar no processo profundamente radical de destruição, de autodestruição, né? Então aí você vai estar crise humanitária, crise econômica, milhões de mortos, né? Isso tudo vai chamar a atenção do Freud, né? Então em 1918, ele tem um famoso discurso, que é o discurso de Budapeste, em que ele vai defender a saúde mental como uma política pública, né? Como um direito acessível a todos. Então, para Freud, esse debate em saúde mental é um debate que ele fez de maneira precursora, né? Envolvendo o Estado na dimensão do cuidado em saúde mental, né? Então, é um salto aí, como a gente estava conversando, de sair do privilégio para um direito, Exatamente, né? Tem uma noção, né, que não existe só o sujeito do inconsciente. Há também o sujeito de direitos, né? Para o sujeito conseguir acessar o próprio inconsciente, ele tem que acessar direitos também, né? Para eu conseguir me locomover até a clínica, para eu conseguir me sustentar, para ter uma moradia, para ter as condições básicas de vida. Para eu falar do meu inconsciente, eu preciso chegar na clínica, né? Sim. E para chegar na clínica, eu preciso ter uma condição de nível, né, de vida básica, né? Então, essa dimensão é a dimensão política, que antecede a entrada da pessoa no consultório clínico, analítico, né? Então, Freud se preocupava com isso, né? Ele achava que as pessoas tinham que ter condições, né? E o Estado seria esse ator, né? Esse ator político, né? Que daria condições a que as pessoas conseguissem acessar um serviço de psicanálise, mesmo que não tivessem condições de pagar por um tratamento, né? Então, esse discurso, né, foi um discurso muito importante, muito simbólico, até hoje ele é citado, né? Mas mais recentemente, porque era um discurso antigo, mas as pessoas não faziam muita referência a ele, né? No Brasil, Mas esse por que tu discurso... acha que né, aquela... Por quê, né? Porque é muito sedutor esse modelo privatista, né? Uhum. A gente vive numa sociedade que é muito ligada a uma subjetividade liberal, né? Do empreendedorismo, né? Então, essa dimensão acaba muitas vezes ligando a... Meu trabalho é um projeto de carreira e não a uma dimensão mais ampla social, né? É um palpite que eu tenho, né? Sim. Que essa dimensão ela acabou tomando a frente, né, do trabalho de muitos analistas, né, de modo geral. Embora a gente tenha vários exemplos ao longo da história, né, no Brasil, inclusive, de experiências que já trabalhavam com a ideia de clínica pública, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, né? Em São Paulo também, né? Inclusive, tinha uma cópiazinha desse discurso que circulava nesses espaços nos anos 70, né? Como se fosse quase um texto assim, apócrifo, né? Do pensamento freudiano, né? Mas o modelo privatista ele passou a ser mais hegemônico na sociedade, né? E essa retomada, ela veio com um livro muito importante, que foi o da Danton. Elizabeth Anne Danton, que é uma historiadora da psicanálise, né? Que ela vai resgatar uma série de documentos históricos que mostram como é que foi esse início, né? Como é que foi o início dessa ideia das clínicas públicas. E aí a gente vai ter uma espécie de renascença desse debate, né, no Brasil, e as clínicas vão começar a se colocarem como espaços de debate, inclusive, do que é a própria psicanálise, né? E das condições para que ela seja possível, socialmente, né, falando.
tem essa questão, né, que a gente estava falando do o gratuito, né, dessa clínica, a questão do valor, que quebra também, né, o valor do dinheiro com o valor do paciente ir lá falar sobre a história dele, né? Como é que traz isso também, o Léo? Assim, como é que você vê e o que nos livros trazem essa questão, né, desse investimento que é feito não só, né, pelo paciente, mas também pelo analista. Sim, claro, né? Tem vários debates que dá para fazer aí, né? Mas falando do pagamento, né, que talvez seja o mais assim, urgente deles, no sentido de que vem à frente, né? O dinheiro, ele tem um papel específico na transferência, não é? Quando você vai Sim. procurar um analista, né? Ele é um operador simbólico, o dinheiro, só que ele é universal, porque é o que a sociedade usa para fazer trocas, né, entre equivalentes. Então, eu pago um valor em dinheiro para receber um bem em troca. E tem uma equivalência que é socialmente acordada, né? Então, é um acordo, né, mais ou menos, que acontece para você circular essa economia, né, de um valor simbólico, ele vai conseguir comprar um bem que tem um valor real, né? Então, quando eu vou pagar por uma análise, né, eu pago para ter acesso a essa entrada no simbólico. Eu uso um operador simbólico, que é o dinheiro, para entrar no campo simbólico, né, e operar a partir dele, para nomear os meus sintomas, né? Enfim. Só que como operador simbólico universal, né, ele, por si só, não é algo sine qua non, uma análise. Outros operadores simbólicos poderiam também fazer as vezes do dinheiro, né? Desde que houvesse o acordo ali na relação transferencial, né, dessa possibilidade, né? Então, a ideia da psicanálise, pelo menos como ela tinha sido concebida por Freud, nunca foi... o Freud vai mudar um pouco de posição, né? Ele vai dizer que uma terapia gratuita não seria possível, depois ele vai voltar atrás, ele mesmo vai atender pacientes sem receber por isso, né? Mas tem uma dimensão ali que a gente pode propor outras trocas simbólicas numa relação transferencial e isso não inviabilizar uma análise, né? Porque o que a gente tem que levar em conta, né, em cobrar um valor simbólico, é para que aquela cobrança ela represente um custo para a pessoa, algum custo, né? Então, se a pessoa tem pouco, por exemplo, dinheiro, né, mesmo que o valor que eu cobre seja pouco, para ela vai ser muito, né? Às vezes até o deslocamento para o local de atendimento já é um valor muito alto para ela, né? Então, essa perda para a entrada no simbólico, ela já opera aí. Sim. Né? Por mais que ela não consiga, né, pagar o valor da sessão, né? Então, esse debate sobre dinheiro e pagamento é um debate muito importante porque ele tem a ver com acesso. E aí, como é que a gente, como é que você fala de sair só da questão da terapia, né, da análise, para ir para outras dimensões, né? Como é que você vê aí a clínica pública nessa questão social, político, né? Porque ele entra, como você fala, né? O Freud tenta assim, não, para poder ele ir para uma terapia, para uma análise, né, no caso da psicanálise, ele precisa poder ter acesso a isso, né? Mas ali também deixa de ser só um lugar individual, né? O que tu pode trazer sobre essa questão? Porque essa experiência, né, das clínicas públicas, ela vai trazer, na verdade, uma necessidade de repensar muitas coisas, né? Na própria história, né, dessas clínicas públicas, né, que depois do discurso de Budapeste, elas começaram a explodir na Europa, então você vai ter em Viena, você vai ter em Berlim, você vai ter em Budapeste, você vai ter na Inglaterra, você vai ter na França também, né? Elas vão aparecer em muitos lugares. E elas vão exigir dessa comunidade de analistas pensar de maneira criativa em dispositivos para viabilizar isso, né? Porque qual é a ideia? A ideia não era tomar o lugar do Estado, né? Mas também não esperar por ele. Então, Freud tinha um trabalho muito de articulação política, né? O Freud ele organizava essa comunidade de analistas, ele escrevia textos, se posicionava em jornais, né? Para tentar defender essa ideia, tentar viabilizar financeiramente essa ideia, recursos.
e também acionar o Estado, porque a ideia nunca foi fazer as vezes do Estado, mas também não esperar que o Estado fizesse, né? Então, as pessoas se colocavam, os analistas, como também agentes ativos na sociedade, né? E tinha um trabalho político mesmo. Então, esse movimento era um movimento que envolvia um trabalho político com a psicanálise, né? Mas a ideia é que o Estado ele entrasse também como grande agente desse processo, porque quem tem que garantir o direito à saúde mental não são os psicanalistas, né? Exatamente, Sim. é o Estado. Mas você tem que arrumar formas de interpelar o Estado para que ele cumpra a sua função, né? Nesse discurso ele fala isso, né? Ele fala exatamente isso, né? Então, isso desmonta esse discurso que às vezes se coloca de associar esse trabalho a um trabalho caritativo, Uhum. né? Então, você atender as pessoas sem cobrar é um trabalho de caridade. Não é, né? É um trabalho político, né? Isso está mais do que detalhado em vários debates, né? Então, essa crítica é uma crítica muito fraca e muito frágil a esse trabalho, né, que se faz. Então, essa dimensão, né? A dimensão da experimentação ela acaba sendo uma necessidade para pensar dispositivos. Então, as clínicas nessa época, as clínicas públicas, pensavam em vários dispositivos para viabilizar isso. Desde o atendimento dos analisandos, dos Uhum. pacientes, até a própria formação dos analistas, né? Você fazia parte, né, desse Fazia parte. processo, ele, né, investir, Sim. né, na formação dele nesse atendimento, né? Uhum. E aqueles que não podiam contribuir com o seu trabalho, contribuíam com seus recursos, né? Tinha uma espécie de cheque que era uma moeda interna à comunidade de psicanalistas, que você podia atribuir um valor a esse cheque, né? E dar em pagamento a um analista que podia atender no seu lugar. Nossa. Então, o Freud, por exemplo, como era um cara muito ocupado, né? Ele passava esses cheques para outros analistas que estavam com mais tempo de atenderem no lugar dele, mas quem pagava, entre aspas, era o Freud, né? Para que as pessoas conseguissem acessar o tratamento quando não conseguiam pagar por ele. Isso é o que chama das políticas públicas na época da Viena Vermelha. Né? Que ele faz esse processo todo, que tem outros nomes também conhecidos, a psicanálise que estavam com ele nesse momento, Léo, aqui para a gente trazer. Tem o Ferenczi, o Reich também, Ellen Deutsch. Tem muita gente que participou desse processo que foi importante demais para a história da psicanálise, né? Tanto na parte do ativismo, né? Nesse campo da psicanálise, né? Um ativismo que eu acho que é político também. Sim. Como também na teoria, né? Para desenvolver dispositivos, você precisava pensar sobre eles, teorizar sobre eles, né? Então, foram autores muito importantes para a história da psicanálise, enquanto também autores contribuíram teoricamente. Então, foi um movimento ali que teve muitas frentes e foi muito amplo. É um trabalho que envolvia a escuta clínica, envolvia a organização de espaços, organização institucional, mas muita produção teórica. Então, é um trabalho muito robusto nesse sentido. Tanto é que o que eles produziram naquela época ainda serve de base para que a gente discuta isso hoje, mas como um ponto ali de partida. Sim. O trabalho não se encerra, né? A gente usa essa literatura que a gente tem acesso, né? A Dantoa vai trazer muitas coisas interessantes desse período para poder continuar pensando sobre isso, né? E aprofundando as questões que eles levantaram lá. Que questões? Uma questão que eu tenho trabalhado também, né? É a dimensão, é o outro lado da moeda, né? Então, você tem um debate em relação aos pacientes que não podem pagar, né? Que é um debate que a gente já tem mais ou menos aqui estabelecido no Brasil há um tempo, né? Então, os coletivos de psicanálise que têm surgido nos últimos tempos, eles vêm trabalhando essa dimensão, né? De tentar pensar uma possibilidade de escuta, né, para aqueles que não conseguem pagar por ela. Pagar em dinheiro, que eu digo. Né? Eles pagam de outro jeito, mas não em dinheiro. Mas tem uma questão aí também, né? E os analistas? Como é que eles vão sobreviver? Né? E aí tem uma dimensão que eu acho importante na psicanálise, né? Que também tem a ver com essa dimensão pública, né? Que é a psicanálise como um trabalho. E o psicanalista como um trabalhador. Porque parece que é um termo óbvio para descrever a psicanálise ou psicanalista, mas não é. Porque eu acho que tem uma certa recusa, muitas vezes, em se considerar o psicanalista como trabalhador. Porque parece que ele faz outra coisa, né?
Parece que o que ele faz é um ofício, né? Eu já vi muitas vezes, a psicanálise é um trabalho, é um ofício, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que lidar com uma série de questões que estão em volta do que é trabalho, do que é o trabalho, né? Investimento de tempo, de recursos, você tem que pagar uma sala, né? As pessoas têm que saber que você atende, que você é um psicanalista. Você tem que ser referendado por uma comunidade de colegas para poder lhe indicarem, para você participar de uma rede de indicações, porque senão as pessoas não chegam até você. Você vai, muitas vezes, ter que usar o Instagram para poder se divulgar, né? Então, você vai, de alguma maneira, ali estar no mercado de trabalho, né? Dos profissionais de saúde. Então, tem uma relação ali, porque você precisa também se sustentar, né? Quando você começa a debater esse tema, né, a questão se complexifica um pouco, né? Porque como é que o analista vai se formar se ele não tem dinheiro para pagar por uma formação, né? Então, eu consigo hoje em dia, por exemplo, encontrar espaços onde eu posso falar do meu sofrimento sem pagar por um tratamento. Uhum. Mas toda escuta envolve a possibilidade de que de lá um analista se forme. E aí, se essa pessoa que chegou na clínica sem poder pagar quiser virar psicanalista, qual é o próximo passo? Entende? Então, coloca uma outra questão, que é da remuneração do analista. Porque ele é um trabalho e ele precisa ser pago por esse trabalho. Como é que a gente faz? Né? Então, as clínicas públicas de Freud, elas envolviam todo o circuito, era um circuito fechado, onde as pessoas tinham acesso a um espaço onde era possível falar, mesmo que não pagando por isso, ou pagando valores menores, né? Não é que ninguém pagasse lá. Uhum. Se alguém podia pagar algum valor, ela pagava algum valor, né? Quem não podia pagar nada, não pagava nada, né? Mas também tinha uma noção de que não dava para fazer uma experiência em clínica pública sem considerar também a formação dos analistas que trabalhavam nesses lugares, né? Porque se você não tornar acessível também a formação para as pessoas, você vai criar uma relação entre aqueles que podem acessar o lugar do analista, como aquele que fez uma formação, e aqueles que só podem ser escutados, mas não podem virar analistas. Porque você precisa de toda uma quantidade de capitais simbólicos, materiais, para poder ocupar esse espaço, né? E uma dimensão importante também que a gente está começando agora a dar mais atenção a ela, né? Mas é uma questão fundamental, né? Também que se coloca. Isso serve de inspiração, né? Para assim, para o que a gente pode fazer hoje da clínica, né? Como é que você vê aqui no Brasil, na América Latina, trazer essa questão, né, do coletivo, né? Uhum. Né? Dessa psicanálise que tem não só a pessoa como um tratamento, mas como uma formação, Sim. né? O que você traz aqui para a gente? O que eu posso dizer, assim, de uns anos para cá, né, esse movimento, ele foi retomado no Brasil, né? A gente tem um hiato da experiência freudiana, né, nesse pós-Primeira Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Alemanha nazista, ela vai desfazer toda essa política da psicanálise que foi criada nesses anos entre guerras. Teve para ali? Para. A psicanálise freudiana, ela foi praticamente impedida de continuar o seu trabalho, né? Freud teve que fugir para não Sim, mas ser... da clínica pública também, né? Porque não tinha como continuar. Outros nomes assumiram os lugares, mas psicanalistas mesmos, muitos tiveram que ou escapar Sim. ou virar colaboracionistas, né? Uhum. Do regime nazista. Colaboradores, né? E aí teve um desmonte dessa política, né? Estava sendo implementada. Então teve um grande ato, né? Desse período até a gente vai retomar a experiência, né? E às vezes em outros territórios, porque a psicanálise ela é forte e viva no Brasil, ela é forte e viva na Argentina e mais alguns outros países, mas no cenário atual ela não é um saber, não é uma terapêutica hegemônica, né? Outras terapêuticas são muito mais prevalentes na Europa, no norte da Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, né? A psicanálise não é mais uma terapêutica hegemônica, né? Então, esse ato, né, vai ser um período aí largo, né, onde essa questão vai ficar mais ou menos dormente,
e vai ser retomada no Brasil, especificamente, na época do impeachment da Dilma, né, quando há um certo desmonte do Estado brasileiro, né, e os coletivos passam a surgir como uma resposta a esse desmonte do Estado brasileiro, né, mapeando a série de questões políticas fundamentais para esse debate em saúde mental, em saúde pública também, né? Então, nesse período, aí você vai ver um crescimento muito grande dos coletivos de psicanálise, né? Eles vão surgir, muitos deles nessa época, né? Que é mais ou menos a época que o livro começa a circular pelo Brasil também, da Danton. Uhum. Então, muita gente vai começar a usá-lo como inspiração, né? E outras práticas também, porque não começou com um livro, né? Sim. A gente também tem outras experiências no Brasil, até com o Hélio Pellegrino também, né? Que é um psicanalista muito importante, né? Que era carioca. Que vão também marcar um campo de experiências que vai ser ativado nessa época, né? Já tem um capital simbólico ali de experiências passadas que é reativado, né? E o livro ele vem fundamentar essas experiências, né? Então, os coletivos também passam a ser uma espécie de, não digo resposta, né? Talvez um termo forte esse, mas um contraponto à estrutura formativa das escolas, né? Que muitas vezes ofereciam muitas barreiras simbólicas e materiais a pessoas que não conseguiam ter acesso a esse espaço porque vinham de outros territórios, outra formação, outra classe social, né? Que também não conseguiam ocupar esses espaços, ou porque eram muito longes, ou porque eram muito caros, enfim, né? E a universidade pública também tem um papel muito importante nesse processo, porque as cotas vão permitir que muitas pessoas que estavam afastadas da universidade consigam entrar na universidade. E as questões vão surgindo a partir daí também, né? Questões, inclusive, teóricas para a psicanálise. Então, vai ser um conjunto de fatores que vai resultar na multiplicação da experiência dos coletivos, né? Que vão tentar pensar a formação a partir de outros pressupostos, né? Muito mais ligados a uma ideia de horizontalidade, de organização coletiva, de participação política, do que a estrutura das escolas, né? Que é mais verticalizada, né? Mais ligado a essa ideia de um campo aí de atuação mais de profissionais e para profissionais, né? Enfim, né? E às vezes, né, sejamos honestos, não muito interessado em ouvir o que a sociedade está dizendo, né? E aí isso vai ser um ponto de inflexão, eu acho, né, na psicanálise brasileira, né? Até se chegar a um ponto em que a gente tem muitos coletivos atuando hoje em dia, né? E fazendo trabalhos bem bonitos, bem interessantes. Eu sei que você faz parte da Margem, né? Sim. Vamos falar aqui um pouquinho da Margem, como é que é o trabalho da Margem? Pois é. E aí essa narrativa é importante para mostrar as indas e vindas, né, de uma pessoa que está às voltas com essa questão, mas que não sabe muito bem como se referenciar, né? Por isso que um livro ele consegue ser tão transformador, né? Quando você não tem a ajuda de um livro, daqueles livros que são chave na sua vida, né? Às vezes você tem que rodar muito mais para chegar a algum lugar. Mas eu venho de uma tradição, né, e de uma experiência ligada a movimentos sociais, porque eu me formei em Direito, na verdade, por isso que essa questão de acesso a direitos para mim é uma coisa muito importante, né? Trabalhei em ONG, também por muito tempo, e trabalhava numa temática que tinha a ver com acesso à terra, território, direito à moradia e tal. E nessa época eu conheci uma figura, um ativista, né, ligado à moradia, né, do Bom Jardim. Muitos anos se passaram, né? Eu mudei de carreira, mudei de área e tal. Virei psicanalista e fiquei muito interessado em pensar essas questões com a psicanálise, não mais só no campo dos direitos humanos, né, de modo mais amplo, né, mas como psicanalista e com a psicanálise. Então eu procurei essa pessoa, que era o Rogério Costa, né, que mora no Bom Jardim, e propus para ele que eu fosse até o CDVHS, que é a ONG onde ele trabalhava. Eu acho que ele ainda trabalha lá, salvo engano, não tive mais contato com o Rogério, faz um tempo já, uns anos. E eu sugeri, Rogério, o que você acha de eu atender aí? Eu sou psicanalista, eu queria muito pensar um atendimento aí para pessoas que não conseguiriam pagar, mas que querem falar, né? E ele topou. Ele é psicólogo, né? Então ele entendia a importância disso. Nessa época, eu convidei uma colega para participar e ela topou.
Mas a gente ia como pessoa física, né? A gente não tinha um grupo. Só que as questões ali eram tão interessantes e complexas que a gente pensou que sozinhos não conseguiríamos dar conta, né? A gente então se organizou em grupo para poder pensar sobre isso. E aí a Margem nasceu, né? Antes disso, um pouco, né? Eu tive contato com a experiência da Maria Rita Kell, num livro que ela escreveu. É um livro de ensaios, né? E um desses ensaios ela conta uma experiência de atendimento que ela fazia no MST. E eu achei muito interessante, né? Todo o trabalho que ela Uhum. fazia. Também sem mediação do dinheiro, né? Para atender as pessoas, os militantes do movimento, né? E eu achei, nossa, eu quero fazer isso também, né? Então eu comecei aí, né? Com esse trabalho a Margem surgiu, né? Em 2019. E a gente passou um ano trabalhando no Bom Jardim. Então a gente ia quinzenalmente para lá, né? Para atender na biblioteca do espaço, né? As pessoas que chegavam em busca de atendimento. E daí a gente começou e continuou, né? Teve a pandemia, né? A gente abriu uma experiência aí de atendimento online para pessoas que também não conseguiam pagar. Teve vários desafios nesse trabalho também, porque é trabalho de muita invenção também, de novas possibilidades, Uhum. né? Então, às vezes, tinha coisas que davam mais certo, coisas que davam menos certo, né? Mas a gente continuou insistindo nesse trabalho, né? E de uns tempos para cá, a gente tem se organizado, né, para pensar também na questão da dimensão da formação do analista, formação pública do analista, né? Para que pessoas que não consigam pagar para uma formação, mas que tenham um percurso na psicanálise, né, se elas quiserem também conseguirem se formar como analistas, né? Então a gente também veio se assumindo como espaço de formação, que foi uma luta para isso acontecer, né? Então a gente atendeu muitas pessoas ao longo desse período, né? Eu atendo pacientes que chegaram pela Margem no meu consultório, já alguns deles já têm 5 ou 6 anos que eu atendo, né? E muitos já passaram também, muitos já não estão mais, né? Mas a gente tem feito um trabalho para dialogar com a dimensão complexa que envolve, né, essas questões políticas, territoriais, raciais, econômicas, né, que esse debate ele demanda, né? Uhum. E aqui vai né, uma declaração que você sabe que a gente abriu a clínica social aqui por Sim. conta dos nossos papos, né, há uns 2 anos em conversa com o Léo, que a gente começou a falar e começou a falar sobre a margem, né, que eu já conhecia um pouco. E aqui a gente sempre teve, né, o curso, né, após em psicanálise, mas não tinha esse espaço para um Uhum. atendimento de valor acessível, né? E eu lembro até assim, Léo, vamos ver aqui o nome, né? E ficou, né, uma clínica social que dá um espaço de escuta, né, para quem não tem, né, Uhum. e nem, não é nem a questão de não ter, né, para que ele possa estar aqui com a gente, né, Uhum. pagando quem consegue pagar e tal. Mas como a gente vem vendo, é um trabalho social, é um trabalho político e é um trabalho também muito do desejo de análise, né? Sim. É o desejo né, daquele que nos busca de ser escutado e a gente de estar, né? É o Uhum. nosso desejo do analista, né? Porque pela tua história começou pelo teu desejo, mas assim, deixa eu atender aqui, É. né? Deixa eu falar, né, um pouco. E, e assim, os coletivos estão, né, se expandindo aqui no Brasil, né? Tem muitos exemplos, né, Léo, Uhum. do que vem. Nesse livro já abre, né? Mas aqui o trabalho está sendo feito, né? E como disse, não é tirando, né, dizer assim, que o Estado não tenha, mas apontando, né? Vamos olhar para a saúde mental, Uhum. né? Vamos olhar para esse que não que precisa ser escutado, né? E que não está sendo nem visto, Uhum. nem ouvido, né? Sim. Léo, quero te agradecer, tá? É uma conversa que a gente tem muito ainda para produzir, né? Também sobre isso, a gente poder até, daqui a um tempo, estar falando como estamos, né? Uhum. Caminhando nesse projeto, né? Nesse desejo, né? Agradecer essa troca aqui, e como você sabe, o Instituto também, né? Está aí para poder a gente fazer esse trabalho coletivo contigo, Uhum. tá? Eu agradeço muito. E é muito, só para encerrar, é muito legal assim ver que esse exercício, né, que eu vi num livro, tive, né, vontade de fazer
a gente começou um trabalho, virou um coletivo, conhecemos outros coletivos, outras coisas começaram por causa da nossa experiência, então tem um contágio aí que vai expandindo o trabalho, né? Sim. Fazendo com que ele cresça. E essas trocas, elas são muito ricas, né? Eu fico muito feliz de ter tido esse espaço hoje para falar sobre essa questão, que é uma questão que é muito cara a mim, sei que também é cara a você, né? E a gente trocando consegue pensar e fazer, né? Também eu acho fazer muito legal. Fazer pra gente, pelo povo, né? É uma troca, né? E poder trazer, como diz, faz parte da nossa formação, né? Como ser humano, como analista, né? Poder ter um espaço também para falar sobre isso e para escutar também sobre isso, né? Sim. Prazer foi ótimo aqui. Obrigado. Gente, vamos finalizar, tá? Então, quiserem saber sobre a margem coletiva, sobre o Leonardo Araújo, né? E sobre esse trabalho da clínica social, comenta, faz uma troca aqui com a gente, tá? É isso. Você já parou para pensar que o aniversário de alguém especial é uma forma de reconhecer que você seria muito diferente se essa pessoa nunca tivesse passado por sua vida? Então, de certa forma, quem amamos se torna um verdadeiro presente para nós. Sabe, dia 6 de maio é aniversário de alguém muito especial. Sigmund Freud, o criador da psicanálise. O homem que mudou a história da humanidade através do seu pensamento, das suas ideias. Celebrar essa data é reconhecer o quanto Freud impactou nossas vidas, mesmo que você não o conheça. Meu nome é Sérgio Nicoletti, sou coordenador do curso de pós-graduação em Psicanálise Contemporânea do Instituto Dédalus e quero te dar um presente. Celebrando o aniversário de Freud, se você fizer a matrícula em nosso curso entre os dias 4 e 11 de maio, durante a semana de aniversário do Freud, terá a isenção do valor da matrícula. Nossa pós começa dia 1º de junho e é 100% online e acontece em apenas um domingo por mês. Mais informações no site do Instituto Dédalus. Se presenteie com um curso que irá ampliar a forma de você ver o mundo.